Prezados irmãos, irmãs, internautas, nesse momento nós iremos dar início à nossa reunião. E eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando-lhes as bênçãos preciosas do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. Também desejo-lhes igualmente a bênção do nosso Santo Irmão Alto. Eu convido os que estão sentados para se colocarem em pé, por gentileza. Estamos aqui, prezados irmãos, muito felizes pela graça e poder de nosso Deus, que nos conduz a cada dia. E convido a todos para participarmos com muita fé, com muita reverência de nossa reunião. A sua presença é de grande valor para o reino dos céus, e também vamos aproveitando esta oportunidade para buscarmos o aprimoramento, o aperfeiçoamento do nosso espírito, e para encontrarmos a cada dia e a cada instante a melhor maneira para servirmos o reino dos céus nesta terra. Vamos fazer nossa oração para iniciarmos o nosso trabalho deste dia. Poderoso Deus, Santíssimo e Eterno Pai Celestial, aqui nós estamos muito felizes, queremos reconhecer a sua bondade, o seu poder, a sua misericórdia sobre todos nós. Queremos exaltar o seu santíssimo nome, o nome do seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, da Virgem Maria, nossa Mãe, Rainha dos céus, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Queremos expressar gratidão ao Santo Irmão Aldo, pois sabemos que o Senhor aqui está presente para iluminar o nosso caminho, para inspirar nossa vida, mas precisamos também buscar, através das nossas reuniões, o alimento para a nossa alma. E aqui nós estamos diante dos ensinamentos, das palavras de Deus, da sua presença, ó Pai, para podermos participarmos e entendermos melhor os mistérios do seu reino. E pedimos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, pedimos as suas bênçãos preciosas. Temos os hinos, que são verdadeiras mensagens cantadas. Temos a mensagem do boletim. Que possamos aproveitar este momento com muita reverência e fé, para que assim as senhoras, como mães e rainhas dos céus, mulheres honradas, dedicadas que viveram nesta terra e que hoje aqui estão para nos conceder desse amparo e desta sabedoria divina, para que todos possam ser grandemente vencedores e vencedoras nesta terra, herdeiros e herdeiras do reino dos céus. E por tudo, a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso agradecimento ao Senhor Deus, pela oportunidade que nos concede, por aqui estarmos iniciando este dia, iniciando também mais uma semana. E que todos os atos desta reunião sejam para a honra e glória de todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém. Cantaremos na sequência o hino número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial.
conosco como um homem nesta terra. Entre nós cumpriu também sua missão. Como os profetas que viveram outra época, Deus colocou tanto poder em tuas mãos.
na sequência, um testemunho, um depoimento de fé. O nosso irmão, pastor, senhor Wagner Souza Araújo, residente na cidade de Volta Redonda, estado de Rio de Janeiro, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para nossa sede em fevereiro de 2026. Venho com profunda gratidão no meu coração expressar reconhecimento pelo grande milagre que Deus e seus santos realizaram em minha vida. No dia 16 de dezembro de 2024, enquanto trabalhava, precisei subir ao mezanino da loja para buscar materiais. Quase chegando ao topo da escada, senti um mal-estar repentino. Perdi os sentidos e caí em um espaço estreito sobre prateleiras e latas de tinta. Na queda, bati a cabeça contra a quina de uma parede, sofrendo um corte no supercílio e um forte trauma craniano. Fiquei desmaiado por um tempo que não consigo precisar, pois estava sozinho. Ao recobrar a consciência, perdi muito sangue escorrendo pelo rosto, roupas e chão. Minha mão esquerda estava torcida para fora do braço, causando dor insuportável. Naquele momento, clamei pelo Santo Irmão Aldo e pela Santa Avó Rosa, pedindo amparo naquela situação difícil. Consegui ligar para minha esposa, que me levou ao hospital, e para meu pai, que foi até o local. No hospital, após sutura no supercílio e exames, o ortopedista constatou uma lesão grave, duas fraturas no antebraço, luxação dos ossos da mão e rompimento dos tendões dos dedos. Foi necessária uma cirurgia de emergência para recolocar os ossos no lugar e fixá-los com fios de aço. No dia 23 de dezembro de 2024, passei por uma segunda cirurgia com uma especialista em ortopedia de mão para reconstruir os ligamentos e tendões, utilizando pinos, âncoras e novos fios de aço. O procedimento durou cerca de 4 horas e, graças a poderosas bênçãos da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tudo ocorreu conforme o esperado. Durante o período de internação, foram realizados diversos exames na cabeça devido aos hematomas, mas, pela graça de Deus e de Jesus Cristo, não foi constatada nenhuma lesão interna. Após 60 dias, retirei a imobilização e os fios externos. Aos poucos, retomei minha rotina e, com muita oração da família apostólica e de meus familiares, fui amparado em todo momento. Tenho plena certeza de que o Santo Irmão Aldo me livrou da morte e de consequências ainda mais graves. Hoje, realizo minhas atividades normalmente, com movimentos plenos da mão e dos dedos, sem sequelas ou danos. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, ao Espírito Santo do Pai, à Santíssima Virgem Maria, ao Santo Espírito Consolador, à Santa Avó Rosa e ao querido profeta Santo Irmão Aldo, por este grande milagre e por tantos outros que constantemente realizam em minha vida e na vida de minha família. Aí está este relato, esta bênção
que nosso irmão pastor lá recebeu, na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Agora, prezados irmãos e irmãs, internautas, nós vamos passar para a parte da mensagem. Dia Internacional da Mulher. Portanto, hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, ressalta o valor inestimável que as mulheres trazem à vida em todas as suas dimensões. Mães, esposas, trabalhadoras, donas de casa, provedoras de afeto e sustentadoras de suas famílias. Em cada gesto cotidiano, há coragem. Em cada sacrifício, uma expressão de amor. A história da humanidade é iluminada por inúmeros exemplos de mulheres valorosas que cumpriram importantes missões nesta terra. Entre elas, destacam-se a Virgem Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, instrumentos preciosos de Deus, o Pai, e de Jesus, nosso Senhor. Em seus corações nobres e puros, deixaram-nos lições eternas de amor, de humildade, bondade e justiça. Jamais se deixaram contaminar pelos sentimentos mesquinhos do mundo. Mesmo diante da injustiça e da maldade humana, permaneceram firmes na luz do perdão. A Virgem Maria Santíssima, com sua ternura infinita, acolheu o mistério do sacrifício e, em silêncio e fé, perdoou aqueles que feriram seu amado Filho, o Divino Mestre Jesus. Não guardou amargura, ofereceu em humildade o seu sim à obra salvadora de Deus. Assim nos mostrou que a grandeza do amor se revela na capacidade de perdoar e de transformar a dor em redenção. A Santa Avó Rosa, por sua vez, viveu a caridade em cada gesto. Mesmo humilhada e desprezada, manteve o coração aberto, perdoando até o último suspiro. Seu sacrifício, oferecido com amor à Igreja e à humanidade, tornou-se semente que germinou em almas redimidas. Sua vida é testemunho de que a verdadeira força se manifesta na doçura e na perseverança. Essas duas santas mulheres nos legaram lições preciosas: a renúncia sem lamento, o perdão que liberta, a misericórdia que cura e o amor que salva. São exemplos que transcendem épocas e culturas, convites permanentes para que cada irmã apostólica viva sua missão com dignidade, fé e esperança. Rendemos louvor e adoração à Virgem Maria Santíssima e à Santa Avó Rosa, que cumpriram na terra a verdadeira missão de mulher. Homenageamos também nossas irmãs apostólicas e as ouvintes do programa A Hora Milagrosa, que cumprem sua missão nesta terra com sabedoria, ternura, fé e dedicação, espalhando consolo e luz por onde passam. Que este 8 de março seja mais do que uma data, que seja um cântico de reconhecimento à Virgem Maria Santíssima e à Santa Avó Rosa, um abraço de gratidão e uma promessa de respeito a cada irmã. Parabéns a todas as mulheres de bem. Sejam felizes, abençoadas e honradas todos os dias de suas vidas. Que a paz, a força e a graça divina acompanhem seus dias, hoje
e sempre. Então aí está, irmãos, uma palavra a todas as mulheres que merecem todo o nosso respeito, a honra, mesmo porque Deus criou a mulher para ser companheira do homem, para formar o casal, para formar a família. Então é de grande valor a missão da mulher na terra. E dentre elas, como vemos nesta mensagem, se destacam a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa, que cumpriram uma missão especial para Deus nesta terra. E se tornaram em duas grandes santas de Deus, com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a sabedoria divina, para abençoar os filhos e as filhas de Deus nesta terra. Nós vemos como exemplo a Virgem Maria, já na sua mocidade, na sua juventude, ela teve o mérito de ser visitada, de receber o anjo Gabriel em sua casa, que anunciou o nascimento de Jesus. E a sua bondade, o seu amor, a sua fé, a sua determinação, fez com que Deus, o Pai, pudesse, através dela, enviar o seu Filho à terra, o Salvador, o Messias, para trazer a grande redenção a todos nós. E vemos seus exemplos de bondade, o exemplo de fidelidade a Deus, de sinceridade, desde quando foi chamada para esta missão, até o último momento, acompanhou Jesus durante todo o seu ministério, muito cooperou para que Jesus pudesse cumprir a sua missão nesta terra. E vemos, irmãos, através das Escrituras, que há muitos exemplos da Virgem Maria, exemplos de amor, de submissão a Deus. E mesmo nas horas difíceis, nas horas de luta, que precisou acompanhar o seu filho nas viagens que ele fazia, e até na hora da cruz, ela permaneceu fiel a Deus e muito cooperou para que ele cumprisse a sua missão no seu corpo material aqui na terra. Por isso que nós homenageamos, nós dedicamos nesta data louvor e adoração à Virgem Maria Santíssima, com o nosso coração reconhecido a ela pela sua nobre missão que cumpriste nesta terra. E sabemos, irmãos, que ela recebe com muita gratidão, com muita alegria, nos recompensando pelo reconhecimento de cada um dos seus filhos nesta terra, por reconhecermos nela este valor inestimável de filha de Deus. E hoje podemos dizer com toda clareza e firmeza, revelado pelo santo irmão Aldo, que ela é rainha santa nos céus, ao lado de Jesus e também com a Santa Avó Rosa. A outra santa também, outra santa mulher que se destacou, que viveu piedosamente nesta terra, pela sua coragem, foram instrumentos preciosos de Deus o Pai e de Jesus nosso Senhor, com coração nobres, puros e perfeitos. Já viveram uma vida santa aqui na terra, tanto a Virgem Maria quanto a Santa Avó Rosa. E os atos dela provam isto. Há muitos nesta igreja que conheceram a Santa Avó Rosa, quando ela cumpria a sua missão nesta terra. Uma pessoa, uma mulher que sempre fazia o bem, a caridade, desde menina. E, pelo que sabemos, ela tinha muito recurso financeiro, logo na sua mocidade ela ajudava as pessoas. E depois ela ficou pobre, perdeu aquilo que tinha. Mas mesmo assim, ela continuou ajudando,
ela continuou amparando os que mereciam e os que precisavam da sua ajuda, sendo muito caridosa, sendo muito bondosa, e assim cumpriu a sua missão nesta terra. Por isso que ela mereceu o título não só de vó, mas de santa, já nesta terra. O povo, as pessoas, nós, os irmãos daquele tempo, reconheciam nela este grande valor. Não só o valor de mulher honrada, determinada e fiel e justa a Deus, mas também esta qualidade de santa de Deus, já na vida do corpo aqui na terra. E tudo isso, irmãos e irmãs, internautas, foi providência divina, para que hoje nós pudéssemos ter o esclarecimento da verdade do reino dos céus e a possibilidade de alcançarmos a perfeição e a consagração e a santidade tão necessária para um dia estarmos com Deus para toda a eternidade. Ele criou a mulher, criou os seus santos profetas, criou estas duas santas. É verdade que muitas outras mulheres piedosas, santificadas, também cumpriram uma missão especial aqui na terra. Mas dentre elas podemos destacar estas duas mulheres, Santa Avó Rosa e Virgem Maria Santíssima, que foram perfeitas em tudo e mereceram ser usada por Jesus nosso Senhor. E Maria Santíssima também, porque vemos, irmãos, nos Atos dos Apóstolos, que a Virgem Maria, ela liderava, já naquele tempo, os santos apóstolos. Ela foi a principal da Igreja Apostólica do passado. Ela conduzia, ela orientava a eles, consolava, e foi muito importante na obra da missão deles aqui na terra. E a Santa Avó Rosa também seguiu o mesmo exemplo de coragem e submissão, fidelidade a Deus o Pai. Por isso que ganhou o título de Espírito Consolador, pela sua honra e mérito, e cumpriu aquilo que Jesus havia falado quando aqui esteve na terra. Eis que eu voltarei para vós, não vos deixarei órfãos, enviarei-vos o Espírito Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E verdadeiramente, irmãos, a Santa Avó Rosa esteve entre nós, esteve à direção desta igreja, viveu nesta terra muitos anos, cumpriu seu ministério à frente desta igreja por 16 anos, e hoje continua em espírito e em verdade a nos amparar e a nos abençoar, ao lado da Virgem Maria e de Jesus, nosso Senhor, nos concedendo o amparo, a bênção, a proteção e a paz divina e celestial, para que um dia também nós possamos estar com Deus para toda a eternidade no reino dos céus. E agora temos a outra mensagem que nos fala sobre a prática do verdadeiro amor entre nós, filhos de Deus, nesta terra. O amor é o vínculo da perfeição. É a mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim de fevereiro de 2009. Amados irmãos, desde o princípio Deus criou a humanidade e estabeleceu o casamento e a família como base das relações humanas. A palavra nos ensina, por isso, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vemos aqui, irmãos, a missão que Deus confiou à mulher para ser companheira do homem, conforme falamos há pouco. Ele criou o homem e viu que não era bom que o homem ficasse só, e deu a companheira que denominou como mulher, para que fosse formados filhos de Deus, porque ele sabia, nosso Deus, que nem todos iam compreender,
Por isso que formou as duas santas poderosas para se constituir em vó e mãe de toda a humanidade, daqueles que crerem, bem entendido, dos que puderem entender e puderem obedecer os mandamentos de Deus, para sermos verdadeiramente filhos de Deus aqui na terra e vencedores, herdeiros do reino dos céus. E segue dizendo o nosso irmão Aldo, o nosso santo irmão Aldo, como um pastor, profeta de Deus, a quem Deus confiou a missão sublime para pregar. Ele tem autoridade, teve e tem autoridade de pregar, ensinar e inspirar a todos no bom viver, para sermos verdadeiramente vencedores aqui na terra. Então segue ele dizendo: e Jesus confirmou esta verdade ao dizer: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Assim o Senhor mostrou que a família deve ser uma unidade perfeita, não apenas na carne, mas também no espírito. Essa unidade espiritual precisa estar ligada ao Espírito de Cristo e do Consolador. O casal deve caminhar em uma só fé, em um só pensamento e em um só sentimento, permitindo que as virtudes do Espírito Santo habitem no lar, tanto nos pais quanto nos filhos. Mas essa união só é perfeita quando existe o verdadeiro amor em cada coração. Por isso, o apóstolo São Paulo declara em Colossenses: acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo é tudo aquilo que liga ou une. Para que a família esteja verdadeiramente unida, é necessário que haja o sentimento genuíno do amor, pois este é o mandamento de Deus. É por este motivo que o apóstolo São João, em sua primeira carta, afirma: o mandamento de Deus é este, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, e hoje também no Consolador, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Sem amor, não há perdão, não há paciência, não há humildade. Quem ama sabe ser misericordioso, sabe suportar, sabe respeitar e valorizar sua esposa, seu esposo e os seus filhos. Dentro do lar, além do amor, deve haver respeito, boa educação e diálogo. Não é com palavras duras ou atitudes ríspidas que se corrige uma situação, mas com brandura e sabedoria. Cada membro da família deve assumir sua responsabilidade, pois não é justo que apenas um carregue todo o peso. O Senhor nos chama a carregarmos nossa cruz com humildade e mansidão. O apóstolo São Paulo orienta: esposas, sujeitai-vos a vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Assim, cada um deve valorizar o outro e cumprir seu papel. A esposa ajudando na administração do lar, o esposo cooperando para que nada falte. É preciso ter sabedoria para educar e orientar os filhos, para que sempre andem no bom caminho. Ensine-lhes o valor da nossa fé, da doutrina e da disciplina, para que sejam bem-sucedidos na sua vida. Entendam, irmãos, Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e eu, irmão Aldo, dependemos de famílias unidas, pois, quando cada família vive em união,
também a igreja se torna unida e fortalecida. Quem sabe viver em seu lar, saberá também conviver com harmonia, em harmonia com seus irmãos na fé. Assim, não haverá disputas, desunião ou má vontade entre os apostólicos. Se alguém trata mal seu irmão na igreja, é porque em sua própria casa já existe o mesmo espírito de desunião. Por isso, é essencial que haja paz e amor no lar, para que também haja comunhão entre os irmãos na fé. Devemos, portanto, revestir-nos das virtudes que São Paulo nos ensina. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu, irmão Aldo, espero contar com a colaboração de cada família apostólica, que vivam unidos no amor de Cristo, da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima. E assim a igreja será revigorada. Poderemos ser testemunhas vivas do reino de Deus e instrumentos da obra santa que Ele confiou à igreja apostólica. Então aí vemos, prezados irmãos e irmãs, a grandeza desta mensagem vinda do reino dos céus. A mensagem onde encontramos a palavra de Deus através do seu santo. O Santo Irmão Aldo, ele nos ensina, ele nos mostra como vivermos bem e unidos, sabendo que, irmãos e irmãs internautas, a base da boa vivência, da boa convivência é a união que devemos ter nesta terra. Ele mesmo, Jesus, ele falou sobre a união dos seus filhos, dos filhos de Deus na terra, e cumpriu a sua missão, passou pelo sacrifício para unir os nossos corações. E hoje podemos ver a realização do seu trabalho, da sua nobre missão, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria e desta Igreja Apostólica, sempre procurando nos unir, sempre procurando fazer com que todos nós possam alcançar o reino dos céus, sermos unidos aqui na terra. Falamos há pouco, prezados irmãos, do valor da missão da mulher, do casamento que Deus formou aqui na terra e sempre quis, o casamento dos seus verdadeiros filhos. Começando por aí, onde deve haver em nosso lar o verdadeiro entendimento, onde deve haver a verdadeira paz, o diálogo, o verdadeiro amor, pois o amor é o vínculo da perfeição, como ensinou São Paulo. Vemos que é o amor que une o casal, as famílias, os pais aos filhos, os filhos aos seus pais. Porque onde há perdão, onde há reconhecimento, onde há a paciência, tudo vai bem e não há separação. Portanto, prezados irmãos, vamos nos revestir como eleitos de Deus. Irmãos e irmãs,
que desejamos o reino do céu, desejamos cumprir bem nossa missão aqui na terra, desejamos agradar a Deus. Então vamos nos revestir das armaduras de Deus, que é a bondade, a benignidade, a mansidão, suportando-vos uns aos outros. Este é o ensinamento de Deus. É o pedido de um grande profeta que viveu nesta terra e que quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, quer que a nossa família seja unida, que as crianças, os filhos possam crescer saudáveis e felizes num lar abençoado e feliz com a presença de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Revestir do amor, procurarmos entender um ao outro, e havendo, portanto, prezados irmãos e irmãs internautas, este amor, este reconhecimento, esta união em nosso lar, naturalmente vamos sempre constatar isso em nossa igreja, em nossas reuniões e na convivência como família de Deus, família apostólica nesta terra. Isto nós já temos visto, nós já temos contemplado, mas irmãos, ainda há muito o que fazer. E vemos que um dos maiores milagres que Jesus pode realizar nesses dias é transformar o coração da criatura humana. É transformar nossa alma em santos nesta terra. Há muita gente que acha que isto é impossível, mas não é impossível não. Porque através do seu ministério, ele já veio a esta terra com este objetivo, de unir a criatura humana. Conforme ele lhes disse a princípio, Deus o Pai, ele criou o homem, a mulher, com o objetivo de unir a criatura humana. E é por isso que deve haver respeito, deve haver amor, deve haver consideração de um para com o outro. E assim, irmãos, a bênção divina vai se multiplicando, vai transformando o nosso espírito, vai transmitindo o nosso coração e vai salvando milhares de criaturas para o reino dos céus. Portanto, revesti-vos, diz nosso santo irmão alto, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivos, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Estimados irmãos e irmãs internautas, o amor é um dom que nós precisamos ter em nosso coração. E conseguiremos isto ajoelhado aos pés do Santo Consolador, como diz um dos nossos hinos, através da oração. E assim, cumpriremos em nossa vida a vontade e o mandamento de Deus. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, finalizando a nossa reunião. Antes da oração, eu gostaria de cantar um hino do nosso inário e convido os irmãos para juntos cantarmos o hino de número 54, Aquele que é sempre santo. Aquele que é sempre santo, vence pela graça divina. Aquele que é
bem, muito obrigado a todos os irmãos, irmãs, internautas, visitantes, irmãos jovens, crianças, irmãos da filmagem, a todos o meu muito obrigado. Fiquei muito feliz de poder voltar e rever os irmãos todos nesta oportunidade, na reunião que tivemos ontem e hoje. E, se Deus permitir, em breve poderemos se ver novamente. Portanto, meus agradecimentos a todos. E agora vamos fazer nossa oração, finalizando assim a nossa reunião deste dia. Poderoso Deus, Santíssimo e Eterno Pai Celestial, sabemos que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, pois criastes os céus, a terra, o mar, a nossa vida, criou o homem, a mulher, criou-nos conforme a sua imagem e semelhança, e sempre lutou para que toda criatura humana tenha entendimento, tenha compreensão acerca dos mistérios divinos e um dia possa habitar contigo na eternidade. Queremos te exaltar, te glorificar, porque o Senhor é o único e o verdadeiro Deus vivo a quem adoramos. Deus de Jesus Cristo, Senhor da glória, o Rei dos reis, que veio a esta terra, cumpriu a sua missão e nos deixa este legado de fé e poder. Pai da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da Virgem Maria Santíssima, pedimos a sua bênção neste momento, em nome de suas santas poderosas, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome também do seu grande profeta, o Santo Irmão Aldo, que caminhou sobre esta terra, que viveu em santidade e cumpriu o seu ministério, pois foste chamado, escolhido por ti mesmo, ó Deus, para cumprir uma missão especial para o seu reino nesta terra. E agora pedimos sua bênção em favor de todos os irmãos, irmãs, em favor de todo o povo apostólico e de todos quantos tomaram conhecimento desta doutrina e dos ensinamentos desta Igreja Apostólica. Que possamos ser unidos, que possamos praticar o amor, o respeito, a união em nossos corações, em nossas famílias, pois vemos que o mundo está mal. E precisando da tua bênção, ó Santa Avó Rosa, precisando da tua bênção, ó Virgem Maria, da sua presença, ó Jesus, nos lares, nas famílias. Há muita criança que sofre pela divisão das famílias, dos lares. Há muitas crianças, jovens que estão neste mundo caminhando sem direção, muitos caminhando até para o abismo, sem poder compreender, sem ter uma direção para alcançar paz para o coração. Mas sabemos que as senhoras são santas rainhas dos céus e tens todo o poder para ajudar todas as pessoas e principalmente estes que tanto sofrem neste mundo, outros com doenças graves e terríveis, dominando o seu corpo e o seu espírito também. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, Senhor, tenha misericórdia de todos, e que possam ter a oportunidade de receber esta paz, esta alegria, esta felicidade que nós recebemos nesta Igreja Apostólica. Por isso que pedimos, Santa Avó Rosa, pela nossa união, para que pratiquemos o amor, o respeito, a consideração de uns para com os outros, em nossa casa, em nosso lar, na igreja. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, bendito Deus, perdoa alguma falha, alguma coisa que deixamos de te agradar durante muitos anos ou durante os tempos, os dias passados, mas pedimos a sua bênção, a sua graça para todos nós e que possamos ser unidos. Lembramos também dos nomes de pedido de oração de muitos irmãos, irmãs, estas pessoas que têm esta fé verdadeira em seu coração, que tenham muita paz em sua vida, com sua família e no ministério, nesta igreja, possamos ser unidos, possamos trabalhar, dar o nosso melhor para o reino do céu, como pastores, como diáconos, diaconisas, obreiros, coristas, regentes, músicos, todos possamos a cada dia pensar na perfeição, pensar na salvação de nossas almas, pensarmos
na salvação de milhares de outras pessoas que precisam ser alcançadas pelo grande poder da Senhora Santa Avó Rosa, pelo poder de Ti, Virgem Maria, e do Senhor Santo Irmão Aldo, pois os senhores querem buscar estas almas, dar entendimento, dar fé e consolo, para que compreendam o amor divino e possam estar um dia nos céus contigo para toda a eternidade. Portanto, nós pedimos suas bênçãos preciosas, ó Deus, que o Senhor esteja sempre inspirando a cada um de nós, as nossas reuniões, através dos seus santos, através dos seus ensinos e da palavra, deixada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, a semelhança desta que ouvimos, presenciamos neste momento de nossa reunião. Um convite à salvação, um convite à verdadeira felicidade do reino dos céus. Muito obrigado, Santo Irmão Aldo, pelo seu legado, pela sua palavra de amor, pela sua palavra amiga, pelo seu ensino que transforma o nosso coração, que nos dá entendimento, fé, perdão, compreensão, e a alcançarmos a santidade tão necessária para cumprirmos a nossa missão nesta terra. Agora te agradecemos por tudo, pelas bênçãos que recebemos nestas reuniões que tivemos ontem, hoje também, com um número considerável de irmãos e visitantes, e muitos irmãos internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, e outros que estão começando a conhecer esta igreja. Que verdadeiramente sejam abençoados e fortalecidos pelo seu grande poder, pela graça do Consolador, pela sua bênção a Santa Avó Rosa, pela sua bênção à Virgem Maria, pela sua bênção a Jesus. E por tudo a nossa gratidão e o nosso louvor aos senhores e a todo o poder do nosso Deus e a Ti, ó Pai Celestial, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos. Tenham uma boa tarde e uma boa semana. E até uma próxima oportunidade.